Pessoal, aí de volta com os nossos assuntos sobre eletricidade, né, de física. Nós vamos tratar, né, hoje de força elétrica. É um assunto novo, requer muita atenção, né? Ele trata daquela interação entre as cargas para se afastarem ou se aproximarem, né, dependendo do seu tipo de carga. Nessa parte aí você vai ter que ter muita atenção e vamos lá, né? Primeira coisa, né, que é que você tem que lembrar, né, que força elétrica é a interação de atração ou de repulsão que foi gerada entre as cargas, né? Você deve lembrar que eu falei lá em outros momentos, né, que quando você tem duas cargas, se elas tiverem mesmo sinal, elas vão se afastar, e se elas tiverem sinais diferentes, elas vão se atrair, né? A tal dos opostos se atraem, né? Conhecidamente aí por vocês. E essa capacidade de criar forças, né, ela foi descoberta por esse cara aí, o Charles Augusto de Coulomb, né? E foi feito isso lá no final do século XVIII. E como foi que ele fez isso, né? Ele criou lá uma máquina e essa máquina ele fazia experimentos, fazia testes de aproximação ou de afastamento. Justamente essa máquina que ele criou foi lá em 1780. E essa máquina ele chama de balança de torção. Mais uma vez, como é que ela funcionava, né? Ele pegava aí uma esfera, não sei se dá para você ver aí, né? Uma esfera com carga, e essa esfera com carga era posicionada em um certo ponto e ele, com o fio de torção aqui, né? Ele girava para aproximar ou para afastar essa carga, sempre tentando ver se quando ele soltasse o objeto ele seria atraído ou se ele seria repelido, né? E o que foi que ele descobriu, né? Que a força elétrica ela é diretamente proporcional ao valor das cargas. Ou seja, dependendo dessas cargas, quanto maior, elas serão maiores, né? Mas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como assim? Quanto mais próximo tiver, mais força vai existir entre elas, ou para atrair ou para repelir. Isso aí é que você vai ter que ter cuidado, né? E aí vem a função, né? A fórmula que ele encontrou, né? Que é essa daqui, ó. É ela que nós vamos utilizar. E a fórmula da força, né? Você vê aí que F é igual a K, que é igual, né? Aliás, vezes, né? Carga 1 vezes carga 2 em módulo. Por que em módulo, né? Porque você não vai necessitar usar os sinais aqui. Os sinais eles só vão precisar ser utilizados para dizer se eles vão se atrair ou se vão repelir, né? E a distância, né, que é o r ao quadrado. E aí, o que é que significa cada uma dessas coisas, né? A força no sistema internacional ela é representada pelo N de Newton, né? O K é uma constante eletrostática, né? É um valor que existe para cada material, né, independentemente de que matéria ele seja feito, que eles sempre aparecem na força entre duas cargas, né? E essa constante é 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Mas quando você for fazer o cálculo, a gente não utiliza tanto essas unidades de medida, né? A carga 1 você vai ter aí em coulomb, né? E a carga 2 também em coulomb. Não se preocupe que essas unidades elas se desaparecem ao longo do cálculo. E r ao quadrado é a distância em metros ao quadrado, né? Vamos aqui para um exemplo, né? Para você entender como é que calcula essa força elétrica. O que é que eu tenho aí, né? Eu tenho duas partículas e aí ele identifica, ó, carga 1, 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, carga 2
5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E de dimensões desprezíveis. Por que dimensões desprezíveis, né? Porque a gente vai ver aí ao longo da sequência do conteúdo uma parte chamada campo elétrico. E lá no campo elétrico ele leva em consideração a medida que aquele corpo possui, né? E eles estão a uma distância de 5 centímetros uma da outra, né? Uma distância bem pequena. E aí ele quer determinar a intensidade com que essa força elétrica, né, age sobre elas, né? E aí ele até diz que utiliza a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado por coulomb ao quadrado. E aí, o que é que você teria, né? Você teria que usar lá a função, né? Força igual constante vezes Q1 vezes Q2 sobre R ao quadrado. Só que antes de você fazer isso, né? Dê uma olhadinha aqui do lado, que eu fiz aí a transformação dos 5 centímetros em metro, né? 5 centímetros, o próprio nome já diz, né? Centímetro 100, 5 por 100. Você sabe fazer isso lá na matemática, né? Quando você transforma o número decimal em porcentagem, né? O número de porcentagem, aliás, em decimal. Você pega um número, divide por 100 e ou então anda duas casas, né? Então é isso aí que você vai ter, né? Esse número, mesmo em decimal, não se preocupe, vai dar certo você calcular. É porque a medida, na unidade de medida padrão, né, a gente usa um metro. Então você vai precisar transformar qualquer medida em centímetros em metro. E eu coloquei também aqui a função toda com os seus símbolos, né, com as suas unidades. Mas você vai perceber que vai eliminando todas, né? Vai eliminando as possíveis e vai ficando somente o Newton. No outro cálculo que eu joguei aqui para você, você vai ter ele sem essas unidades. E você vai perceber que o cálculo flui do mesmo jeito, do mesmo modo, sem problema nenhum. Estranhamente, no começo, você acha que é muito complicado isso aqui, mas é não, viu? Você olha aí as propriedades da multiplicação, as propriedades da potência de 10, né? E você tem que saber multiplicar e dividir com números decimais. É só isso que você tem que estar atento. Mas se você seguir o passo a passo, se você seguir com cuidado, com atenção, cada um dos procedimentos aqui, você vai conseguir. Aqui ainda, né? Eu deixei separado primeiro a constante, para depois você fazer o cálculo com a interação entre as cargas, né? O que é que a gente faz aqui? A gente substitui cada um dos valores, ó. O que é que eu tenho aqui nessa primeira parte, ó? A constante substitui 9 vezes 10 elevado a 9, seguida aí da sua simbologia, né? Newtons, das suas unidades, newtons por metro quadrado por coulomb ao quadrado, vezes, aí vai substituir, ó, quanto é a carga 1? Carga 1, 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Deixei entre parênteses aqui só para deixar destacado, né? Vezes a carga 2, 5 vezes 10 a menos 6 coulomb também, sobre a distância aqui que eu tinha encontrado, 0,05, é assim mesmo que a gente vai escrever, metro ao quadrado. E aí, quem lembra das regras, né? O que é que a gente vai fazer, né? Primeiramente aqui, ó, como eu estou usando só a parte lá das cargas, eu vou repetir o 9 vezes 10 elevado a 9, com toda a sua simbologia. Aqui na parte superior, eu vou fazer assim, ó, 3 vezes 5, número com número, potência de 10 com potência de 10, na parte superior. E na parte inferior, na parte de baixo, eu vou fazer 0,05 ao quadrado. Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15. Número com número. Base 10, vou repetir, ó. 10 elevado a menos 6, seguido do menos 6, né? E coulombs, se eu fizer unidade vezes unidade, coulomb vezes coulomb, coulomb ao quadrado. Não se preocupe que isso aqui vai desaparecer. E aí o 0,05, você faria o que? Você multiplicaria 0,05
vezes 0,05. É só você lembrar que faz assim, ó, 5 vezes 5, 25. Eram quantas casas? Ó, 2 casas que vai elevar ao quadrado. Então, 2 casas vezes 2, 2 vezes 2, 4. Então, tem que ter 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 0,0025. Por enquanto, a parte aqui de baixo não vai ser mais alterada. O que é que você vai ter aqui, ó? Que juntar, né? Essas cargas, menos 6 com menos 6. E vai dar menos 12. Vou repetir aqui o 15, né? 15 vezes 10 a menos 12. E aí lembra que eu disse que as unidades que são repetidas, elas vão desaparecendo, né? O que é que eu tenho aqui, ó? No lado do 9 eu tenho um m ao quadrado, vou eliminar com este m ao quadrado. O c ao quadrado aqui das cargas vai sair do c ao quadrado aqui de baixo, ó. Porque se eu passar essa linha aqui, ó, seguida toda, eu vou ter um repetido em cima e um repetido embaixo. E vou poder fazer isso aqui, ó. 9 vezes 15. 9 vezes 15, 135. Repita a base 10. 10 elevado a 9. E tem o menos 12. Menos 12. Só sobrou o que? Os newtons, né? Newtons. E vou ter também a parte no denominador, né? De 0,025. 0,025. E me sobra fazer a divisão desses números, né? Já que quem lembra aí, né, a fração, eu tenho uma divisão. 135 dividido por 0,0025. É só você adiantar aqui, ó, na hora de dividir 1, 2, 3, 4 casas. Coloque seus 4 zeros aqui na frente e você vai ter um número dividido por 25. Ao dividir esse número por 25, você vai encontrar 54.000. E na base 10 eu vou ter que 9 menos 12. 9 menos 12. Sinal do maior, né? Menos 12. Tira 9, né? Que são diferentes. 12 tira 9, 3. E esse menos 3, o que é que ele significa também, né? Tirar 3 zeros ou voltar 3 casas. Como eu tenho 3 zeros, eu vou tirá-los, ó. 1, 2, 3. Tirei, fica só 54. 54 newtons. Aqui, pessoal, é só treinar um pouquinho. A gente vai colocando aí umas questões. Essa semana só mais para você ver como é que funciona. Anote com atenção como é que você encontra cada um desses resultados. Aqui ele está um pouquinho mais extenso, né, do que o normal, com todos os seus detalhes. No próximo exemplo que eu vou colocar para vocês, vai estar mais curto, né? Vai ser uma coisa um pouco mais direta. E com a prática você vai percebendo alguns macetes, alguns modos de responder, e você vai encontrar mais facilmente isso. É só a primeira impressão que a gente acha que é complicado.